vivendo um congresso, basicamente a Câmara dos Deputados nesse momento, e não vou dizer que o Senado não esteja interessado, até muito pelo contrário, ele criou uma comissão especial para acompanhar a discussão na Câmara. Para quando ela chegar lá no Senado, né, esta comissão já vai passar os efeitos necessários para que haja possivelmente uma aprovação mais rápida. E eles estão debatendo esse assunto essa semana. Você pega essa semana. Desde segunda-feira está acontecendo alguma coisa. Na terça foi mais sedimentado, né? Uma articulação sobre a reforma e tudo mais. O próprio relator da comissão especial, ele falou claramente que, embora haja tanta discussão, embora haja tanta ação, ele ainda não tem um texto final. Sabe que ele tem um tempo para isso e, mais ainda, esse tempo está se extinguindo, porque ele pretende entregar o texto exatamente no dia 15 de junho, que está ali, ó. O mês passa, a gente não vê. Coloca essa matéria aí, por favor. O relatório a ser apresentado no próximo dia 15 já deve conter as sugestões de alterações ao texto do governo feitas pelos deputados. O prazo para as chamadas emendas parlamentares termina nesta semana. Hoje, o relator voltou a afirmar que não há projeto alternativo da reforma da Previdência. Nós estamos nos dedicando a estudar o projeto do governo. As alterações que serão feitas e serão feitas, e é natural que sejam feitas, porque é papel, inclusive, do Parlamento, melhorar os projetos que vêm do Executivo. Essas alterações remetem a uma técnica legislativa normal, que é um substitutivo, como sempre foi. Então, não tem fato novo. A oposição quer mais tempo para debates antes da apresentação do relatório na comissão especial. A votação não tem que estar trancada, entendeu? Depende do debate com os bancados, depende do debate com os deputados, com os setores e assim por diante. É isso que nós fizemos um apelo. Não deve ser pressionado fechar um relatório que não está completo ainda, que vai ter destaque, muitos destaques, entendeu? Hoje, 2 audiências públicas com integrantes do governo e especialistas em previdência discutiram itens polêmicos do projeto: o benefício de prestação continuada para idosos e o abono salarial. O relator também participou de reuniões para ouvir parlamentares e outros setores da sociedade. O que nós argumentamos é que essa reforma, ela tira direitos e mantém privilégios. Então não tem condições. Levantamos todos os pontos, BPC, cálculo de aposentadoria, PIS, rural, todos esses, transição, que ninguém entende o que é a transição para um novo sistema. Então, existe a preocupação. A reforma da Previdência ainda tem um caminho longo antes de sair daqui da Câmara e ir para o Senado. Na comissão especial, a proposta precisa de 25 votos para ser aprovada. O maior desafio é no plenário, onde são necessários 308 deputados a favor do texto. A Câmara quer o protagonismo da articulação e da garantia de ter os 308 votos. É isso que a gente está trabalhando aqui, nos esforçando para conseguir aprovar a matéria. Engraçado, né? Quase tudo tropeça em números, né? É perfeito, né? O que eu acho que a matéria já matou ali no comecinho. Fala o seguinte: a oposição é que quer mais tempo para debater. O debate já foi feito, Celso. O debate está exaurido. Mas não está errado, o Querulli não acabou de dizer antes da matéria que a gente tem que ir devagar, né? Para não botar, como diz o outro, o andor na frente do padre. Exatamente. O que eu acredito é que alguns pontos polêmicos, como BPC, sim, talvez alguns benefícios, eles precisam ser discutidos. Sim. E o que eu entendo de Congresso Nacional, negociação, a questão não é só do tomar lá da cá, mas é de você ceder. Né? Quando você está numa parceria, em algum tipo de relacionamento, você precisa, sim, chegar à conclusão de que, olha, esse ponto aqui, realmente, para eu aprovar o texto maior, eu vou ter que ceder nesse ponto aqui, senão eu não vou, além de atrasar, eu não vou aprovar o projeto mais amplo, mais global, que é o que interessa ao governo. E aí, meu irmão? A gente ouve. Eu, sinceramente, cada vez me complico mais no entendimento disso tudo, viu? É bem complicado mesmo. Mas, como bem demonstrou a matéria, né? Nós analisamos os dados dos deputados, levantamos toda a Câmara, os 513, e separamos quem poderia votar a favor, quem poderia votar contra, quem está no meio. Hoje o governo não tem voto para aprovar, ele não tem os 308 para aprovar a integralidade. Ele está falando dos 25 votos da comissão especial, ele corre o risco de não tê-los.
Pode ser que não. Nós não sabemos ainda, a comissão especial está bem complicada, em especial porque a base do governo ainda está um pouco instável com o próprio governo, Com ela por conta mesma de algumas também. crises. Então, tem um pessoal do PSL, da base do próprio governo, que está um pouco em crise. A oposição, por sua vez, também não tem votos para matar a reforma de uma vez. Quem vai decidir isso é o Centrão. É o Centrão que vai decidir, que está na mão do relator e o presidente da comissão são do Centrão. Eles estão ali tentando articular, como bem disseram, uma forma para que, quando for ao plenário, seja aprovado. Nós precisamos aprovar essa reforma. Agora, como o colega falou, Hamilton, BPC, a questão do BPC, que o governo reduziu, passou para 70 anos para receber salário mínimo, começando com 60 anos pagando R$400. Isso não tem viabilidade política de ser aprovado. O IBDP apresentou proposta de reforma, Marco, desde do governo de transição. Nós já tínhamos enviado uma proposta de reforma e agora temos uma emenda, que estamos finalizando a coleta de assinaturas hoje, onde colocamos o BPC, por exemplo, para pagar a partir de 60 anos com R$400, que é 40% do salário mínimo, ele aumentando progressivamente até os 65 para chegar ao salário mínimo. Hoje é só os 65, homem e mulher, recebe salário mínimo. Então, nós estamos adiantando o pagamento proporcional do BPC, que é a ideia do governo. Então, isso aí já tem uma recepção. A questão da metodologia de cálculo ficou muito pesada, está reduzindo muito o valor médio dos benefícios do regime geral. Vai lembrar, essa reforma do governo, ela ataca a maior parte do regime geral, que é quem recebe até 2 salários mínimos. É esse pessoal, os dados do governo, os estudos mostram isso. 80% da reforma vai economizar em cima de quem ganha até 2 salários mínimos. Então, esse negócio de vou combater privilégio é bem complexo, porque não está atingindo tanto. Não atingindo tanto por quê? Porque já foi reformado. Quem entrou depois de 2013, a regra já está pior do que a do regime geral. Então, nós temos também que ter isso em mente. Quem é o público da reforma do governo e quem é o público que o legislativo quer atingir. Por mais que eles tentem explicar isso, Hamilton, sabe? Eles não conseguem mostrar direito essa velha história, né? Acaba de falar uma coisa impressionante aí. Vai afetar quem? A quem leva 2 salários mínimos? Até 2 salários mínimos. O que eu entendo de tudo isso é que realmente acontece esse problema até por causa do crescimento demográfico. Nós temos aí uma população econômica ativa bastante significativa, mas que com o passar dos anos, os aposentados, as pessoas que estão por benefício, as pessoas que vão ficando de fora, elas acabam daqui a algum tempo sem poder ser contempladas com nenhum benefício e com nenhum pagamento. Isso é fato. A outra questão dos privilégios, eu entendo assim, o governo deveria bater mais nisso, porque vai acabar, pelo menos no projeto original lá do Paulo Guedes, os parlamentares irão ser prejudicados nessa situação. Eles estão sendo, né, e vão ser penalizados também com esse tipo de projeto. Eles não falam e não querem levar isso adiante por uma questão de, primeiro o meu pirão, né? Primeiro para depois o dos outros. Mas, sem dúvida nenhuma, o cálculo, ele precisa ser feito de maneira, aliás, demonstrado, porque o cálculo já foi feito, ele precisa ser demonstrado para a população de maneira mais clara. Eu acho que aí não há falha só da reforma da Previdência, não. Os governos, de uma maneira geral, e a gente começou aqui a nossa conversa dessa maneira, Sim, não conseguem atingir o público, né, com uma comunicação eficaz. Porque eles produzem um documento e esse documento chega na ponta totalmente distorcido, com muito ruído, e isso, com muitos interesses no meio do caminho, acaba privilegiando a enrolação, o postergamento do processo de aprovação. você falou enrolação e alguma coisinha a mais. Parece-me que prevalece o velho jargão, né? Se podemos complicar, porque vamos facilitar. Não estão debatendo também, vou aproveitar a presença do economista, se você me permite, né? A reforma tributária. Sim. Né? Ela ganhou tempo agora na Câmara, estão lá debatendo e tudo mais. A CCJ da Câmara tem debatido Exatamente. isso. O texto, né, discutido foi a proposta de emenda da Constituição do deputado Baleia Rossi. O Baleia é do MDB lá de São Paulo, né? Deputado profundo conhecedor daquilo ali. O texto vai seguir aí para análise de uma comissão especial também. Pega esse último vídeo que nós temos aí, para mostrar como é que a coisa também é complicada, sabe? Dá a impressão de que eles querem complicar ao invés de facilitar. Coloca, por favor.
Em audiência pública, a Comissão de Constituição e Justiça recebeu especialistas em tributação. Entre eles, o consenso é que o atual sistema é complexo, em um entrave aos investimentos e ao crescimento da economia. Segundo o Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, a carga tributária no Brasil é de 1,44 trilhão de reais, pouco mais de 1/3 do Produto Interno Bruto em 2017. E o retorno ao cidadão não é compatível. Outras questões do nosso sistema tributário precisam ser tratadas também, como o fato dele ser muito regressivo. Então, os pobres acabam pagando mais impostos proporcionalmente que os ricos. A proposta de emenda à Constituição que tramita na Câmara prevê a substituição de 5 tributos, PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS por um só, o Imposto sobre Bens e Serviços, ou IBS. A ideia é que esse imposto seja não cumulativo e cobrado no destino, ou seja, onde os produtos são comprados e não onde são produzidos. Se aprovada, a implantação será feita em etapas ao longo de 10 anos. A proposta também proíbe benefício fiscal relativo ao imposto e prevê a adoção de 3 alíquotas: federal, estadual e municipal. A cobrança seria centralizada, gerida por um comitê gestor com representantes das 3 esferas. O objetivo da proposta é corrigir distorções que existem no sistema tributário atual, que acabam reduzindo muito o potencial de crescimento da economia brasileira. Portanto, com a aprovação da proposta, a nossa avaliação é que num horizonte de 15 anos você tem um aumento de no mínimo 10 pontos percentuais no PIB potencial do Brasil. Além desta que tramita na Câmara, o governo federal vai apresentar outra proposta de reforma tributária que prevê a unificação somente de tributos federais. Ficam de fora o ICMS dos estados e o ISS dos municípios. Ela quer acabar também com a tributação sobre a folha salarial e criar uma que incide sobre pagamentos para estimular a criação de novos empregos. Ontem, o presidente Jair Bolsonaro disse que o projeto do governo deve ser apresentado após a aprovação da reforma da Previdência. Acho que não há problema para que o governo, inclusive, mande outras propostas. O próprio Marcos Cintra, secretário da Receita Federal, falou sobre outras matérias que eles têm interesse de evoluir e remeter para o Congresso essas outras propostas. O que estamos tratando nesse momento é dessa proposta, né, projeto do deputado Baleia Rossi, que visa substituir 5 impostos por apenas um. Achei interessante aí um ponto, né? Porque muitos podem pensar, a reforma da tributária não tem nada a ver com reforma da Previdência. Tem tudo a ver. Tudo a ver. O repórter falou claramente, gerar mais emprego. Gerando mais emprego, maior contribuição para a própria Previdência. E o buraco está exatamente porque tem menos gente contribuindo e o dinheiro que está entrando é menor do que a necessidade para pagar nós mais velhinhos. Se não me engano, 80% da arrecadação toda, ela vai para despesas que são obrigatórias. Dentre elas, a aposentadoria. Então, o Bernardo, que é uma autoridade aí na situação de tributos e finanças, que contribuiu efetivamente para os últimos governos, ele sabe do que está falando e, mais do que isso, ele, por não ser do governo Bolsonaro, avaliza essa necessidade, essa possibilidade de crescimento nos próximos anos em virtude de uma aprovação da reforma da Previdência. Nós já discutimos aqui num outro programa anterior, nós sabemos que a guerra ela é proporcional aos benefícios que essa guerra vai nos trazer. Então, eu acredito que, em se passando, você falou uma palavra muito interessante, confiança. Aprovou a reforma previdenciária, o governo, inclusive, vai ter mais confiança para aprovar essa segunda reforma no segundo semestre. Será? Será que vamos conseguir? Bom, na minha opinião, dos especialistas em Previdência e Seguridade Social, a reforma tributária tinha que preceder a reforma da Previdência. Explico por que, até usando um detalhe do vídeo. O próprio relator falou que vão substituir 5 impostos por um e que as contribuições da folha passarão a incidir sobre o pagamento e não sobre a folha. Qual que é a diferença disso? Se eu tenho uma folha de pagamentos da empresa, a minha contribuição previdenciária, que vai para a Seguridade Social, na verdade, que não existe mais o termo contribuição previdenciária, hoje vai tudo para a Seguridade Social, desde a Constituição de 88, ela vai incidir sobre toda a folha de pagamento. Toda. É 20% sobre tudo, e não 20% efetivamente que se paga da contribuição. Só de salários? Não. Da folha de salários da empresa inteira. Né? Assim, como que vai se dar isso? Vai continuar sobre todo o pagamento, toda a folha de salário, e tipo de pagamento ele se refere? Porque nós podemos estar diminuindo
a arrecadação da Seguridade Social, que hoje está em déficit. Nós temos que tomar cuidado com isso também na parte de separação das rubricas de custeio, porque vai transformar tudo numa só. Como que eu vou saber nesse meio o que é o quê, para onde vai o quê? E nessa proporção de dividir para onde vai a receita, qual percentual vai para que ponto, para qual área, para qual destinação, e se esse percentual é suficiente para custear. Quando eu critico que não existem dados e números, se você for olhar a reforma da Previdência, tem um monte. Claro. Agora, existe um dado atuarial, um estudo atuarial que tem que levar a expectativa de sobrevida, condição social, expectativa média da sociedade, de vida com saúde, de vida após a aposentadoria, de recebimento de aposentadoria, de valor de aposentadoria, de custeio dessa aposentadoria. Isso não tem. Não tem por quê? Porque nós estamos reformando a Previdência com base na lei tributária anterior e tem uma nova lei tributária vindo depois de uma reforma com base na lei anterior. Então não vai funcionar. A gente vai aprovar a reforma, mas está fazendo outra, mas está fazendo outra, mas está fazendo outra, mas está fazendo outra. O Brasil precisa ter uma lei única, forte, estável. E para isso nós precisamos reformar o Estado, daí reformar a tributária, reformar a Previdência e deixar o país com segurança. Mas quem está lá na cabeça não sabe disso? Sabe, e cobram. Só que Você tem que chegar à reforma tributária primeiro, para que a reforma da Previdência esteja calcada nesta reforma, na nova lei. Estão intimamente ligados. Queiramos ou não, será uma nova lei. Por que eles não fazem isso, meu Deus do céu? É uma boa pergunta, até porque em termos de confiança, que é a palavra que os economistas gostam, nós juristas também, que é o seguinte: nenhum país e nenhuma economia vai dizer que investimento internacional vem para um país que não gera confiança. Nunca. E a confiança ela vem da estabilidade das normas. E nós não temos essa estabilidade. Então, aprovar a reforma antes da reforma tributária, a reforma da Previdência, antes da tributária, vai gerar nova reforma amanhã e vai ficar no troca, porque nós não sabemos. Quem disse que as regras que o governo propôs hoje estão adequadas ao novo modelo de custeio que vai ser apresentado pela reforma da tributária? O que eu entendo na inversão da pauta é justamente pela urgência da reforma da Previdência, mas principalmente pela questão da confiança. E aí entra a questão política. O governo Temer ele estava bastante adiantado na discussão no início do semestre do ano passado, mas aí teve aquelas denúncias todas de corrupção e tal, perdeu confiança no Congresso, passou-se a discutir outras coisas e não se levou isso adiante. Então, eu entendo que se você faz uma discussão que, a meu ver, ela é mais polêmica, que mexe com o futuro efetivo do país, que, assim, não é uma questão muito visível, uma coisa... Para muita gente, a reforma da Previdência não é uma coisa palpável, né? Para a gente aqui, a gente tem que ser didático, porque senão o nosso intelectual não entende. A reforma da Previdência vai favorecer ou garantir às gerações futuras, ao meu filho, ao seu filho, aos nossos netos, uma certa estabilidade no recebimento das aposentadorias. Mas, se você inverte essa pauta agora e traz para o debate no Congresso Nacional isso, baseado nisso que você falou, o PSL não tem certeza do que está votando. Né? Eles ainda estão, se vão aderir a um clientelismo barato, ou se vão realmente, se o governo Bolsonaro vai chegar até o fim. Então, esse debate todo, ele é pertinente agora, e principalmente o seguinte: olha, quem gere o país, ele tem como princípio eleger prioridades. A prioridade da reforma tributária, ela é tão urgente quanto. No entanto, do ponto de vista político e de tática, o cara achou que era importante, o cara que eu digo é o governo, o presidente, o Onyx Lorenzoni, eles estão no dia a dia do debate. Então, esse debate precisa ser priorizado em detrimento de uma reforma tributária extremamente importante, que sedimenta a reforma previdenciária e vice-versa, mas as condições políticas, as condições de debate, elas proporcionam o debate da reforma previdenciária neste primeiro momento. Mas não estão gritando mais pela presença do senhor presidente Bolsonaro, né? E de algumas representatividades políticas nessa discussão? Alguns parlamentares, não, ele está ausente, ele não está... Né? Eu não sei até onde a presença dele funcionaria aí. Eu vejo no governo Bolsonaro um aspecto positivo, Celso. Ele está acabando com a velha política, tentando, pelo menos, acabar com a velha política, esse clientelismo, eu vou liberar a emenda. Está pagando um preço
está pagando um que preço. pesa, inclusive, sobre o coitado, Sim, né? e nós precisamos Estão disso. batendo nele mais do que ele merece ser batido por causa disso. Exatamente. No governo Temer, quando lembrarmos da reforma da Previdência, o governo liberou bilhões de reais em emendas parlamentares para fazer com que a reforma fosse aprovada. E não foi. E não foi. E o Bolsonaro agora não quer fazer isso. Correto, no Estado democrático de direito, no legislativo independente, nós não podemos ter essa vinculação de compra e venda. Agora, a presença do presidente lá também não sei se seria tão boa, porque eu não sei se ele tem condições de defender o que a equipe econômica dele está propondo. Como, por exemplo, a questão da capitalização. A Por isso é que ele capitalização está algo que... botando a sua equipe econômica para ir lá responder, Sim, né, e toda Manuel? vez que vai, apanha. Apanha no Congresso, Até porque não porque a consegue oposição, responder. o papel dela é bater, né? Mas não vem nem só da oposição. Engraçado que vem indagações do próprio governo, do PSL, como, por exemplo, a capitalização que nós estamos falando. O Paulo Guedes importou o modelo chileno para o Brasil, um modelo totalmente não funcional, do qual ele fez parte na criação. Né? O Paulo Guedes fez parte na criação. Durante o governo Pinochet, ele era estudioso na Faculdade do Chile e participou do governo na criação do modelo chileno na década de 70 e está querendo importar isso para cá, que não funcionou. Aí fala, mas lá não funcionou, mas aqui vai funcionar. Mas como que vai funcionar? Você não está falando nem como que vai funcionar. No início do projeto no Chile, obteve resultados bastante significativos. É fato que, posteriormente, com o desgaste, com alguns mecanismos que não foram ajustados no período da aprovação, isso levou a um desgaste e vamos dizer assim, a falência desse processo. Agora, eu sou muito à vontade para falar sobre isso, que todo dia lá em casa eu levo uma porrada da minha esposa por causa desse negócio de capitalização. Ela vai se aposentar, por exemplo, no teto, um pouquinho mais no teto. Então, o que acontece é que esse debate da capitalização envolve uma outra questão cultural. Né? Nós, brasileiros, não temos, isso é nosso, é meu, é seu, de nós não pouparmos. Né? A gente entrega, paga o imposto, o governo poupa, faz o que quer, mas nós, pessoalmente, não temos condições culturais de educação. A capitalização que a gente conhece é aquela que quase sempre o banco nos impõe quando a gente precisa do banco. Exatamente. Aí você contribui. Antigamente, com 2 anos, você podia mexer no dinheiro e o dinheiro que você tinha depositado, ele já, que era desse tamanho, virou isso aqui, ó. Você perde, lá você só perde. Se você sacar antes, agora estão falando não sei em quantos anos, 5 anos, 6 anos, 8 anos. Se você sacar antes, vai para o caixa-prego todinho. Então, a ideia que nós temos de capitalização é de que nós só perdemos com ela. Verdade. Eu, pelo menos, até hoje, em 2 ou 3 que eu fiz, eu só perdi. Mas não é ruim, tá? A capitalização não é ruim. Chegou um dinheirinho, todo o dinheiro é bem-vindo na mão, na hora que ele, como diz o outro, que ele chega, ele venceu o prazo, né? Está aqui, ó, à sua disposição. Bom, todo o dinheiro é bem-vindo, mas era para ser a mais. Podia. Não havia uma correção honesta. Sim. E o que nós criticamos da capitalização